Esdras 1, verso 3, diz assim: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Amém? Nós vamos começar aqui com essa passagem. Amados, é um tempo de reconstruir, né? A gente sabe que é um recomeço para muita gente. É um tempo novo, né? É um tempo ainda incerto para muitas pessoas. Hoje a gente não está conseguindo planejar nada muito a longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Se vamos ter que fechar, parar, como que vai ser os próximos passos. Então a gente crê muito que as direções que têm vindo de Deus, elas têm vindo para que a gente tome uma iniciativa ao ouvir o Senhor. Tipo, não é um planejamento a longo prazo, mas Deus fala agora e a gente faz, né? Por exemplo, a semana passada Deus falou: olha, eu vou dizer Deus, mas é porque é a permissão de Deus, né? O decreto disse: vocês não podem se reunir. Então a gente teve uma semana para planejar, né, de nos reunir online. Então é meio que assim as coisas nesse tempo. A gente não tem como planejar muita coisa. A gente vai ter que estar atento à voz de Deus no momento em que Ele falar. Então a maior ferramenta para nós nesse momento é a intimidade com Deus. Estarmos em conexão com o Senhor, conexão celestial, porque o Senhor vai falar e a gente vai ter que estar dispostos a ouvir no tempo em que Ele fala, né? Aliás, a palavra ouvir no hebraico é a mesma palavra para obedecer, né? É o shema. Então Deus, quando Ele fala ouça, Ele já está dizendo obedeça. E a gente vai ter que estar, como diz o Chapolin Colorado, com as anteninhas parabólicas ali conectadas, captando as mensagens, né? Brincadeiras à parte, querido, isso fala de um tempo de intimidade, amém? De um tempo onde a gente vai ter que estar ligado, né? E ter sabedoria para agir. Eclesiastes, no capítulo 8, versos 5 e 6, diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo, e debaixo de todo propósito há um tempo e há um modo. Então guarde essas duas palavrinhas, tempo e modo. Nós vamos ter que discernir muito bem para reconstruir o tempo em que Deus está agindo e o modo que Ele quer fazer. Amém? Quando a gente fala em entender o tempo, a gente já pensa em esperar, né? E esperar é difícil. A gente tem uma geração hoje imediatista, né? Hoje a gente vive uma geração que quer o resultado rápido, né? É a geração miojo, aquela geração que você põe no micro-ondas 3 minutinhos e está pronto. Mas nós precisamos entender que Deus vai manifestar muitas coisas no tempo em que a gente não está esperando, mas no tempo em que Ele preparou. E às vezes vai haver um processo de espera, né? A gente sabe muito bem que esperar, quando Deus manda esperar, não é perder tempo, é poupar sofrimento. Amém? Em Cristo, guarde isso, em Cristo esperar também é caminhar. Quando você espera, não quer dizer que você está parado no processo, quer dizer que você está dando um passo mais preciso, esperando Deus falar para agir. Amém? Então você que está aí me ouvindo, você está esperando, e parece que não vem, parece que não acontece, parece que tudo isso que eu espero, escute uma coisa, Deus não demora, Ele capricha. Amém? Ele está no controle. Nós precisamos entender o processo da espera, e existe algo lindo no esperar em Deus, ainda mais quando está todo mundo olhando para nós e dizendo: e aí, o que você vai fazer? Né? Eu acredito que isso produz um crescimento muito grande em nós. Amém? E o modo, né? Deus não faz do nosso jeito, Ele tem o modo dele de operar, né? E como a gente já disse aí, até o pastor Alencar gosta muito disso quando a gente fala, não só ele como alguns irmãos, que Deus às vezes nos dá o que a gente precisa numa embalagem que a gente não quer, né? Então a gente não sabe o jeito que vai vir, mas se for de Deus, com certeza vai fazer sentido e vai ser muito melhor, porque a Bíblia diz
que Ele é quem sabe os planos que Ele tem para nós, e são planos de paz e não de mal. O maior problema nosso, querido, é que nós convidamos Deus para executar os nossos planos, e não convidamos Ele para elaborar os planos. A gente traça um plano e fala: Deus, gostaria que o Senhor fizesse isso, isso e isso. É melhor você ouvir o que Ele quer fazer, porque muito mais do que ficar orando para Deus corrigir os nossos erros de construção, é orar para Ele dar a planta da construção para nós. Amém? Então, primeira chave aí que eu gostaria que vocês guardassem: num tempo de reconstrução, de recomeços, é muito importante entender o tempo e o modo de Deus agir. Amém? Aqui nesse versículo que a gente leu de Esdras, vai falar que o rei Ciro, ele liberou o povo para reconstruir, né, o templo. E ele disse assim: olha, cada uma das famílias, dos chefes de família, vão e suba a Jerusalém. Eu gostaria que você guardasse essa palavra aí: suba, subir. Amém? Pastor, o que significa isso? Significa, querido, que não dá para a gente ficar construindo aqui embaixo. Aquilo que a gente vai construir, a gente precisa subir para buscar o material. Aleluia. Pensa numa construção. A gente vai precisar de materiais para construir nesse tempo. E a loja de construção, a casa que distribui os materiais de construção, na vida nesse tempo, não é aqui embaixo, é lá, no alto. Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto. Aleluia. Amém. Gênesis 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Ele criou o que primeiro? O alto. Essa é a ordem de Deus. Essa é a ordem criacional. Então a gente tem que parar de resolver os nossos momentos nesse tempo somente com estrutura da terra. A gente fica brigando com gente aqui embaixo, fica brigando com o irmão aqui na terra, fica arrumando um culpado para os nossos problemas aqui embaixo. A gente fica vendo os defeitos que estão acontecendo aqui embaixo. E Deus está falando: suba, suba para reconstruir. Você vê isso no livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, o capítulo 2 e o 3, João está ali escrevendo sobre os problemas das igrejas, né? Queridos, só problema. A igreja de Éfeso, de Filadélfia, cada uma com defeito, com problema. Então, ele está ali falando dos problemas que ele está recebendo as revelações acerca dos problemas que estão acontecendo. Mas aí no capítulo 4, Deus fala para ele: sobe, João, sobe. E a Bíblia diz que ele viu uma porta aberta no céu. Escute o que eu vou te dizer, querido: existem problemas aqui embaixo, mas existe uma porta aberta no céu. Se eu fosse você, eu dava um glória aí no sofá, na cozinha, no banheiro, onde você estiver. Amém? Porque o comércio está fechado, a igreja está fechada, as coisas estão fechadas, mas o céu está aberto. Existe uma porta aberta no céu. E nós precisamos subir. Amém? Nós precisamos subir, nós precisamos resolver as nossas coisas lá no alto. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue aqui embaixo, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Quem está lutando com principados e potestades lá no alto não tem tempo para brigar com os irmãos aqui embaixo. Amém? Então não arrume um culpado aqui embaixo, suba, meu irmão. Às vezes a gente fala: Deus, desce aqui, me ajuda. E Deus fala: sobe aqui você. Oh, aleluia. Amém? A gente precisa realmente, querido, subir nessa hora. Pastor, como eu faço para subir? Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu Deus em secreto, que está em secreto, e o seu Deus que está em secreto te compensará. Essa palavra vai dizer algo muito forte: orar para um Deus que está, isso é muito forte, queridos, está em secreto. Queridos, existe um Deus que está em secreto. Então nós temos que entrar, nós temos que mergulhar nesse secreto. Amém? Eu gosto muito de dizer que às vezes Deus dá o que a gente precisa, mas Ele pega e esconde. Tudo que você precisa, Ele esconde. Esconde aonde? Dentro dele. Ai, Jesus. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você entre lá dentro para buscar. Você vem buscar o quê? Uma cura para o seu casamento, você vem buscar uma prosperidade financeira, você vem buscar uma resolução dos seus problemas, e aí Ele fala: ó, beleza, eu tenho tudo isso, mas está aqui dentro de mim.
Você vai ter que mergulhar dentro de mim para você achar. Agora, sabe o que é mais lindo? É que quando você mergulha dentro dele, você vai ver outras coisas, além daquilo que você veio procurar. Você vem procurar a solução de um problema, de uma cura, de um casamento, mas você encontra dentro dele a árvore da vida. Você encontra dentro dele o plano eterno de Deus. Você encontra dentro dele uma eternidade. Você encontra dentro dele um reino. Ai, glória a Deus. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que quando você entra dentro dele, você vê tantas essas coisas lindas, que você até esquece o que você tinha vindo buscar no começo. Glória a Deus. Então mergulha, querido. Mergulha no Senhor. Isso é subir no reino celestial. É estar mergulhado no Senhor. Aleluia. Você já viu quando você mergulha num rio bem fundo, ou num lugar muito fundo, que a pressão da água é tão forte, que ela até dói o seu ouvido? Se você não tiver o equipamento certo, você corre o risco de mergulhar em regiões profundas. Então recebe essa palavra: mergulha fundo em Cristo, que o pecado não vai aguentar a pressão da água. Amém? Então suba, vamos entrar nesse lugar de intimidade. Tempo de recomeçar e reconstruir, é um tempo de subir. Outra coisa, né, que a gente já falou aí outrora, mas eu queria relembrar, no capítulo 2 aqui de Esdras, no verso 64, o governador fala que ninguém comesse sem que antes houvesse um sacerdote com Urim e Tumim. Vocês lembram quando a gente falou isso? Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. E essas pedrinhas ficavam na frente do coração, acima aqui do coração, no peitoral. E essas pedrinhas significam luz e verdade. Ou seja, refrisando o que eu já falei com vocês, a luz e a verdade na frente dos sentimentos. Isso é muito importante ser relembrado, porque os sentimentos desse tempo é medo, o sentimento desse tempo é pânico, é ansiedade, preocupações, incertezas. Mas nós vamos reconstruir com a luz e a verdade e a luz na frente dos nossos sentimentos. Você recebe essa palavra aí dentro da sua casa, a palavra de Deus na frente do medo desse tempo, a palavra de Deus na frente do sentimento de angústia, de incerteza, de insegurança. Essa vai ser uma grande chave, a verdade de Deus prevalecendo sobre os nossos sentimentos. Não é o tempo de se mover pelo afeto, pelo sentimento, é o tempo de andar pelo propósito. Aleluia. Então guarda aí: primeiro, entender o tempo e o modo de Deus agir. Segundo, subir, entrar no nível de intimidade. E terceiro, se movimentar por propósito e não por sentimento. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aqui, ainda no livro de Esdras, no capítulo 3, aqui tem uma chave muito importante. No capítulo 3, diz assim, versículo 1, Esdras capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: e chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, o povo se ajuntou como um só homem. Guarde isso, querido, todos juntos como se fossem um. Amém? Como aquilo que a gente já ouviu, né? Até o pastor Lencar falou isso esses dias. O Ubuntu. Ubuntu. Você já ouviu esse termo africano que diz: somos porque somos juntos. Amém? É algo parecido com isso. Aqui está na versão fabriciana aqui. Amém? Ou seja, juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz que é melhor serem dois do que um, porque dá mais força no seu trabalho, porque se um cair, tem outro para levantar. E ai daquele que estiver só, que se cair não tem outro que o levante. Amém? Eu quero dizer uma coisa: nós estaremos juntos. Se um tiver caído, se um tiver com necessidade, vai ter uma mão sempre do lado. Eu oro, querido, para que vocês sejam um muro de fogo em volta da minha vida, e para que eu e minha família sejam um muro de fogo em volta da sua casa, uma muralha de proteção. Cada um de nós ser um muro de proteção para a vida dos outros irmãos, um tempo de comunhão sobremaneira. A Bíblia diz em Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E disse que é como óleo que desce pela cabeça, escorre pela barba de Arão,
né? E se você for ver aquele rito antigo, esse óleo descia e escorria por todo o corpo, né? Então, cabeça e corpo, um óleo que desce pelo cabeça e escorre pelo corpo. Meu Deus, quem é o cabeça? Cristo. Quem é o corpo? A igreja do Senhor. Qual é o contexto? Unidade, comunhão. Quando você entender o espírito que há nessa comunhão, o mesmo óleo que está sobre o cabeça desce sobre você. Aleluia. Nós acreditamos, Pai, Senhor, numa unidade nessa hora. Estou parando um pouquinho para orar aqui, queridos. Nós acreditamos, Senhor, numa unidade plena, homens e mulheres que vão desejar a comunhão. Nesse tempo de isolamento, onde as pessoas querem ficar sozinhas, onde as pessoas não querem sair e ter contato. Entendemos, Senhor, até o ponto da pandemia em se cuidar, mas que não haja nas pessoas o desejo de viver isoladamente daqui para frente, Pai. Que a vontade de se reunir em família, em igreja, possa ser reacendida a cada dia nos nossos corações. Senhor, não deixe esse mundo de imagens, esse mundo virtual, roubar de nós a essência do abraço, do toque. Sabemos o momento, nós temos o zelo desse tempo, de não contaminar as pessoas, não ser contaminado. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor ainda deseja a união, a comunhão dos santos. E nós oramos para que o Senhor preserve isso, começando pelos casamentos, pelas famílias, na mesa de suas casas. Essa graça de comunhão, todos juntos como um só homem. Amém, amados? Olha que coisa linda aí, ainda no capítulo 3 de Esdras, no versículo 3. Diz assim: firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e à tarde. Olha que coisa fantástica, queridos. Eles fizeram um altar no tempo do terror entre os povos. Aleluia! Que crise é essa que a gente vive? E qual é o segredo? Estabelecer um altar em tempo de crise. Amém? Altar, um nível de relacionamento com Deus, aonde eu me posiciono como um sacrifício vivo, para que o fogo de Deus possa me consumir por inteiro. Essa é a nossa oração nesse tempo, que nós sejamos consumidos pela causa do Senhor, tomados, né? Como o pastor João gosta de dizer, possuídos pelo Senhor. Amém? Até que Cristo seja tudo em todos. Paulo, ele tinha um nível de relacionamento com Deus, aonde ele chegou a dizer em Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, o fogo do Espírito me consumiu, ele queimou Paulo e ficou só o Cristo. Oh, aleluia, essa é a minha oração. Você que está me ouvindo aí, essa galera aí, Alencar, vai queimar o Alencar, vai ficar só o Cristo. Isabela, vai queimar a Isabela, vai ficar só o Cristo. Vai queimar o Rafael, vai queimar o Marcelo, Evanine, o Sidney, a Lu, vai queimar o Felipe, vai queimar a Débora, vai queimar a Simone, vai queimar o Fabrício, vai queimar, se eu for citar aqui, eu vou ficar até amanhã citando todo mundo. Vai queimar você, vai ficar somente o Cristo, porque nós estaremos montando um altar no meio da crise. Aleluia! Enquanto o pânico se instalar, vai ter gente convicta, queimando e dizendo: a esperança, a esperança, a vida, a esperança, Cristo voltará, a esperança. E diz a palavra: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Um altar no tempo do terror. Amém? Vocês recebem isso junto comigo? Vocês ainda estão aí? Não, deixa eu ver aqui como é que tá. Quem tiver aí aqui ainda, dá um salve aí. Aleluia. Amém? Tô vendo aqui a Beth também entrou. Glória a Deus. A turma tá junto aí. Compartilha com seus irmãos. Amém, querido? Com os amigos aí. Essa palavra. Nós já estamos chegando aqui perto da conclusão aqui. Então eles firmaram um altar. Amém? E aí os antigos que viam a base sendo estabelecida estavam chorando, pensando: oh, não vai ser como antes. Mas os novos estavam animados com aquilo que Deus estava fazendo no momento. Então guarde isso. Ao invés de se frustrar
porque as coisas não são mais como antes, crie em você uma expectativa nova daquilo que está por vir. Amém? Eu vou falar isso de novo. Ao invés de se frustrar, porque as coisas não são mais como antes, crie em você novas expectativas, porque tem uma nova onda de Deus que já está começando a se formar no horizonte. Eita glória! Se você puder, feche os seus olhos comigo aí, tenta ver isso no espírito, uma onda se formando no horizonte. É Deus dizendo: eu venho, eu vou movimentar um tempo novo. E qual é a palavra para nós, querido? Olhamos a onda, conectamos com o céu e posicionamos a nossa prancha para surfar naquilo que está por vir. Amém? Nós não vamos ser engolidos por aquilo que está por vir, nós vamos surfar naquilo que está por vir, pelo Senhor, entendendo o que Ele está fazendo. Há um versículo que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Algumas traduções mais contemporâneas diz: quando o povo não vê o que Deus está fazendo, eles tropeçam em si mesmo. Ou seja, a profecia traz a clareza daquilo que Deus está fazendo. Essa aqui é a profecia, a palavra. Amém? Então nós vamos entender pela palavra aonde Deus está, o que Ele está se movendo, e nós vamos botar a prancha e vamos surfar. Aleluia! Porque quando essa onda acabar, eu acredito que talvez seja as últimas ondas. Nós vamos chegar na praia, e essa praia chama eternidade, meu irmão. Essa praia chama Canaã do Senhor, a Jerusalém do Senhor, que é nós sendo formados nessa realidade. Glória a Deus. Então, essa é a nossa esperança. No tempo da crise, nós sabemos que tem algo do Senhor glorioso que está por vir. Um grande avivamento da parte do Senhor e também um grande retorno, o retorno absoluto de Cristo. Agora, é fato que antes disso tem um processo de dias difíceis, que é o que eu acabei de falar, o terror dos povos. Amém? Tem um processo, nós estaremos preparados para os dias difíceis, porém, a nossa mente, os nossos olhos estão postos no Senhor e naquilo que nós sabemos que está por vir da parte do Senhor. Amém? Então, não seja como os antigos que vê o alicerce novo e chora, achando que não vai ser como antes. Seja como esses aí que estão em expectativa, porque Ageu, ele trouxe uma palavra nessa hora. Enquanto o povo estava chorando, ele falou: vocês estão olhando esse alicerce dizendo que a casa do Senhor não vai ser como antes? Mas eu vou te dizer, farei abalar as estruturas, abalar as nações, diz o Senhor. Eu sou o dono do ouro, da prata, diz o Senhor, e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Querido, a última casa é essa casa que Cristo está edificando, esse corpo com cabeça e os seus membros formando a habitação do Senhor. Meu Deus, Efésios diz: vós sois casa edificada, né? Bem ajustada, consolidada. Querido, se você conectar os versículos, você vai chegar nesse comum: edificação de Cristo e corpo de Cristo se fundindo numa revelação, numa realidade só. Amém? E aí o povo começou a reconstruir e os inimigos vieram, né? No capítulo 4 eles aparecem aí dizendo: deixa a gente construir com vocês. Olha isso, querido, a proposta das trevas às vezes é sutil, não é destruir o que você está fazendo, às vezes ela quer infiltrar na reconstrução. Você via isso no livro de Neemias, que também era um tempo de reconstrução. Tobias e Sambalate, eles falavam: deixa a gente aí, desce aqui para ter com a gente. O que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra, não vou descer. Amém? Querido, toda distração desse tempo, toda distração desse momento, ela vai ser substituída por essa palavra em nós: estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer para me distrair com essas coisas. Aleluia? Então eles continuaram construindo. Amém? E aí, à medida que eles foram continuando, o povo veio contrário de novo e lançaram decretos. Oh, Jesus, foram pegar decretos. Olha, essa palavra me veio agora, querido. Decretos lançados para pausar a reconstrução. Meu Deus do céu. Amém?
entenda isso no espírito, amém? Nós sabemos que existem decretos que são para segurança, que são para melhorar as pessoas, que são para cuidar de pessoas. Mas nós não somos bobo não, meu irmão. Nós sabemos que existe uma agenda anticristã, com decretos sendo elaborados para vetar a nossa obra, para vetar aquilo que a obra do Senhor, que nós estamos inseridos, que a obra é dele, amém? Mas olha o que acontece aqui para a gente fechar no capítulo 6. Eles mandaram com esses documentos que a obra fosse interrompida, mas o povo, debaixo da profecia de Ageu, retomou o prumo. E olha o que acontece aí no capítulo 6. Eu vou esperar você abrir aqui. Esdras, capítulo 6. Pega a Bíblia aí. Amém? Isso aqui vai ser uma chave para nós. Amém? Eu vi aqui no versículo 1, olha, quando eles tentaram parar, né? Essas tentativas de parar. Olha o que acontece no capítulo 6, verso 1. Então o rei Dário deu ordem para buscar nos arquivos onde guardavam os tesouros da Babilônia. Em Acmetá, no palácio que está na província média, achou-se um rolo, e nele estava escrito um memorial. Vamos parar aqui rapidinho. Existia decretos contrários, mas existia um rolo com um memorial guardado da parte de Deus. Meu Pai da glória, olha o que acontece que está escrito nesse rolo. Esdras 6, verso 3. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro tinha estabelecido o seguinte decreto. Esse é o decreto que já estava liberado. A casa de Deus em Jerusalém vai se reedificar para ser um lugar que ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão que? Firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Verso 4, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E olha como é que encerra o verso 4. E toda a despesa vai ser paga pela casa do rei. Eita glória! Além de eles acharem o que já estava liberado para ser feito, ainda veio a palavra: fica tranquilo, o rei vai mandar os recursos. E você precisa receber essa palavra comigo, querido. Existe um decreto celestial que é maior que qualquer decreto da terra, e ele autorizou a sua igreja a edificar com ele no seu propósito. E as despesas, os recursos, vêm do dono do ouro e da prata. Meu Deus, nós estamos na mão de um Senhor soberano. Aleluia, Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso Deus. E sabe como encerra tudo? Ainda no capítulo 6, no versículo 14. Por favor, abra esse texto aí para a gente encerrar junto. Capítulo 6, Esdras 6, versículo 14. Recebe isso quando a gente lê como se fosse para nós, amém? A gente sabe que esse texto se aplicou ao tempo de reconstrução do povo de Israel, mas existe uma maneira que Deus age em períodos assim, nos ensinando aqui, amém? Esdras 6, verso 14, olha que coisa linda. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, aleluia, segundo a profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E olha como encerra: e eles edificaram e terminaram, conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o decreto que Ciro e Dário e Artaxerxes, o rei da Pérsia, ou seja, o decreto que Deus tinha liberado através do rei da Pérsia. Querido, eles iam edificando e prosperando, e terminaram, porque Filipenses 1,6 diz: o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para terminar ela. Aleluia! O que Deus começa, Ele termina. Amém?